Na educação antiga, as inquietações morais levaram ao desenvolvimento do uso da razão pelos filósofos gregos. Era uma educação escassa, restrita à elite, que buscava tutores para formar a personalidade de seus pupilos através do ensino das virtudes e da busca pela verdade. A partir da revelação em Abraão, a noção de transcendência se integra ao conhecimento coletivo dos povos. A devoção a Deus tornou-se fator preponderante na dedicação à vida intelectual. Aos poucos, formaram-se as universidades, onde os alunos buscavam os melhores mestres da Europa para aprender sobre filosofia, teologia, direito e medicina. É formada a Comunidade Internacional de Acadêmicos. Nesta época ocorre a união entre a filosofia grega e a tradição religiosa, resultando na concepção das artes liberais. O ensino técnico ficava a cargo das guildas, onde ensinavam os trabalhadores a exercer a sua profissão. Foi esse ensino que chegou no Brasil no século XVI. Logo depois do descobrimento, fundaram o Pátio do Colégio, a primeira escola do Brasil. Só após a Reforma Protestante que o sistema de ensino fortaleceu-se, foi rompendo com a transmissão de ideias da Igreja Católica e também começou a ser usado pelos estados como meio de propagação de ideias. É nesse período que surge a educação compulsória, onde leis obrigavam crianças a frequentar instituições de ensino criadas pelo governo, com pena de aprisionamento caso fossem descumpridas. A Revolução Científica transforma o significado das palavras educação e conhecimento. A descoberta de padrões matemáticos e de métodos científicos entusiasma muitos pensadores a desenvolver uma nova concepção de direitos humanos. O Iluminismo francês acaba por proibir escolas religiosas e a tradição passa a ser condenada como uma coisa ruim, vista como inimiga da vontade popular e do bem comum. No Brasil, o Iluminismo teve sua expressão através do ditador português Marquês de Pombal, que expulsou os jesuítas, fechando as escolas e mosteiros espalhadas pelo Brasil no fim do século XVIII. Orientado por José Bonifácio Leopoldina Habsburgo sobre os perigos do Iluminismo francês, Dom Pedro declara a independência do Brasil. A Revolução Industrial chama os trabalhadores para as fábricas modernas, fazendo surgir duas novas grandes demandas: a mão de obra qualificada e um lugar para deixar as crianças durante o expediente. A educação obrigatória torna-se massificada para atender um número cada vez maior de pessoas e transformá-las em trabalhadores. Educação transformava-se em ensino. A busca pela verdade saía de cena e dava espaço para beneficiar a produção econômica. Observando essas mudanças, educadores desenvolvem a pedagogia nova, pautada pela filosofia pragmática, que defendia não ser capaz de conhecer a verdade e, portanto, devia adequar a verdade aos seus objetivos. O professor passou a ser visto como um incentivador, responsável por aplicar métodos para desenvolver um cidadão apto para a vivência democrática e para o trabalho assalariado. O pragmatismo foi importado para o Brasil por Anísio Teixeira e os adeptos da Escola Nova, que disputavam com as correntes católicas e comunistas o controle da educação brasileira. A partir dos conceitos propagados pela filosofia de Hegel, cada vez mais surgem novas teorias sobre o papel do Estado e das relações sociais. No século XX, essas ideologias revolucionárias irão disputar o mapa do planeta Terra, enxergando o sistema educacional como mais uma ferramenta de combate político. Na Revolução Cultural Chinesa, a escola ganhou protagonismo no combate ideológico. A pedagogia crítica visava formar os alunos como agentes transformadores da sociedade. O professor seria o libertador, que removeria o hospedeiro burguês das crianças. Essa visão se amplificou para o mundo inteiro através dos protestos na França, iniciados nos eventos de maio de 68. Paulo Freire é o grande nome a disseminar o vínculo da Revolução Cultural com a pedagogia no Brasil, estabelecendo esses fundamentos na sua maior obra, A Pedagogia do Oprimido. O que vemos hoje no Brasil é a fusão entre a educação crítica revolucionária e o ensino pragmático para o trabalho. A primeira educa o homem como agente transformador da sociedade, e a segunda, formando trabalhadores para o mercado. Na busca por uma vida escolar onde docentes almejam uma consciência revolucionária e alunos só querem conseguir um emprego, a educação brasileira foi condenada aos últimos lugares do mundo.